Olá, paz para todos, sejam bem-vindos. Alguns que já assistiram o vídeo já sabem quem eu sou o pastor Marcos Moreira. Eu aqui neste canal eu faço um resumo de alguns dos meus sermões, dos meus mais de 130 sermões. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês, que é o sermão número 2, a ausência de fé. E neste sermão ele tem um texto baseado em Romanos 1,17, é muito interessante, e ele diz, entre outras coisas, o justo viverá pela fé. Antes de eu adentrar no assunto, eu gostaria de pedir para vocês, se possível, dê o seu like, o seu joinha, né? Faça a sua inscrição, quando houver oportunidade e tiver aberto esta possibilidade, faça também a sua inscrição como membro, né? É interessante, eu gostaria de vocês também estarem participando, comentando sobre os sermões, fazendo as suas indagações, tirando suas dúvidas lá nos comentários, e eu me coloco aqui à disposição de vocês. A ausência de fé. Nós sabemos que a fé, em falando-se em fé na questão religiosa, nós temos ela, de certa forma, ela traduzida em várias religiões. Nós conhecemos que tem várias religiões no mundo, várias pessoas que têm a fé de maneiras diferenciadas, e também existem algumas pessoas que, eu até digo assim, que dizem que não acreditam em nada, né? Ou acreditam só na ciência, no conhecimento pragmático, naquilo que você, né, você toca, naquilo que existe. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas, e o mundo é feito de mover de fé, ele é feito de pessoas que seguem religião, e nós também compreendemos isso. Mas eu desejo passar para vocês uma coisa interessante. Eu sei que algumas pessoas, ou uma boa parte das pessoas que vão assistir esse vídeo, elas são da fé cristã, porque o nosso país, o Brasil, ele é conectado com a fé cristã, tanto do catolicismo como também do protestantismo, né? O protestantismo as pessoas chamam de evangélicos, o católico chama de católico mesmo, mas tanto um quanto o outro no Brasil, eles exercem um mover de fé. E não só no Brasil, nós sabemos que nos outros países, mesmo as outras religiões, as pessoas movem-se muitas vezes por fé. E existe também, quando a gente faz o curso de teologia, e não é que seja necessário fazer, mas é importante fazer o curso de teologia para você compreender esses detalhes dessas informações de como as pessoas se movem, como é que elas pensam. Isso é interessante para você interagir com as pessoas no intuito de ajudá-las com relação ao conhecimento e ao entendimento do cristianismo. E aí nós temos, no Brasil, nós temos essas duas correntes fortes, o catolicismo e o protestantismo. Tanto uma quanto a outra, nós temos pessoas, obviamente, que têm fé. Mas assim, eu perguntaria a um cristão, como está a sua fé? Você realmente tem fé? Tem fé o suficiente para agir de forma mais eficaz naquilo que está fazendo? Tem fé nos seus próprios projetos? Você tem fé que Deus realmente vai se mover através de você e tocar outras vidas? E o que eu quero passar para vocês aqui é que a fé, Jesus ele faz algumas provocações aos nossos corações. Mas, como eu disse também, algumas pessoas nem têm fé, nem acreditam na questão do espiritual, ou que na filosofia se chama de metafísica. O físico é aquilo que se apalpa, e o metafísico é aquilo que você não vê com os olhos, chamados olhos normais, na visão normal. E assim, muitas pessoas, e no evangelho, e no cristianismo, e na fé religiosa, há muitas pessoas que acreditam em coisas que não estão diante dos olhos. Nós acreditamos em coisas que não estão diante dos olhos. Aí vocês poderiam me perguntar assim, pastor, mas como é que é isso, você acreditar em algo que você não vê? Mas aí voltamos exatamente para o texto. O justo viverá pela fé. Então, o que é isso, o justo viverá pela fé? O justo fará coisas não de acordo com aquilo que ele está vendo, ou com aquilo que o está apoiando, ou aquilo que ele acha que pode ajudá-lo, mas ele viverá também de acordo com a fé que ele tem em Cristo Jesus. Lembrando que se o meu sentido de ministração é a fé no cristianismo, a fé no Cristo que nos salvou, então tudo que eu falar, tudo que eu vou estar comentando, quando eu digo fé, é fé naquilo que Cristo Jesus nos ensinou com relação à fé. Então assim, mas o texto, o engraçado é que o título é o contrário daquilo que eu quero ministrar. Eu quero falar sobre a fé, mas o que acontece às vezes
que há uma ausência de fé, mesmo em pessoas que estão dentro de igreja, mesmo em pessoas que estão frequentando algum tipo de credo, que segue alguma religião. Às vezes você olha para a pessoa e você percebe que ela está duvidosa, ela não tem assim uma coragem suficiente para realizar certas coisas. Ela não sabe se aquilo que ela vai fazer vai se concretizar, se aquilo que ela está pedindo a Deus, até mesmo em oração, vai se realizar em sua vida. E essa questão da oração, ou a questão do seu mover de fé, dentro da Bíblia, em Romanos comenta sobre isso também. Então, assim, a fé tem algumas coisas que nós precisamos nos alinhar com relação a isso. Às vezes as pessoas querem realizar os seus projetos, às vezes faz até uma oração, clama a Deus por alguma coisa, mas quer que se realize daquilo do jeito que está no seu coração. Mas nós temos que entender que as coisas de Deus não se realizam quando eu quero, e nem se realizam no lugar onde eu quero. Às vezes eu faço uma oração, e assim, eu tenho até fé, eu fico me movendo por aquela oração, por aquele clamor, e Deus realiza num outro lugar, de uma outra forma e num outro tempo. Nós temos que entender que o nosso clamor e a nossa fé, ela pode e deve ser forte, mas a realização daquilo que nós queremos, que é um pedido em fé com relação a um projeto, algo que nós estamos querendo fazer ou queremos que se realize em nossas vidas, vai depender do tempo de Deus e do lugar de Deus. Nós não podemos querer controlar as coisas que Deus controla. Nós tentamos controlar as coisas pequenas que nós podemos controlar. E às vezes nem isso controlamos. Verdade seja dita. Então a fé também depende de Deus, do lugar e de tempo. Nós temos que compreender isso. Uma outra situação é quando a pessoa ela faz uma oração, ela deseja, ela tem um projeto, às vezes até rascunha, faz tudo direitinho, começa a querer realizar, mas no meio do caminho começa a duvidar. Ela duvida daquilo que ela mesma pode fazer. Imagine aquilo que parece que é impossível se fazer, quando aí é que um cristão fala assim, esse projeto aí, só com a ajuda de Deus. Esse projeto aí está além daquilo que eu posso fazer. Esse só se realizará dependendo da grandiosidade da minha fé. Ora, a fé, ela está alinhada naquilo que nós compreendemos. Sim, está escrita na palavra de Deus, ela fala sobre isso, né? Mas a fé, ela está alinhada naquilo que nós nos movemos com relação ao desejo de Deus para o nosso coração. Que nós sejamos crentes, no sentido também da fé, estejamos estudando a Bíblia para encontrar dentro da Bíblia os vários exemplos do mover da fé e trazer esses mover de fé para dentro de nós. Aí eu tenho um projeto, eu quero realizar o projeto, eu clamo a Deus para que Ele me ajude. A partir daí, claro que você tem que fazer a sua parte, claro que você tem que abrir algumas portas, claro que você tem que virar algumas chaves, mas você vai ver que se você tiver a fé, uma fé que move em você, você vai conseguir realizar o projeto. Ah, mas ele aí já estou há 6 meses esperando e nada aconteceu. O tempo é de quem? É de Deus. Então você tem que aguardar o tempo de Deus. Vou aguardar para o resto da vida? Olha, eu vou contar para vocês um exemplo interessante que aconteceu comigo. Há algumas pessoas, e existiam também essas mesmas pessoas e outras pessoas, por quem eu orava. Eu orava clamando para que ela mudasse o sentido de vida, mudasse a direção do seu caminho, que ela melhorasse em algumas coisas. E essa minha oração para que a pessoa ela mudasse, vamos dizer, de comportamento e de jeito de ser, ela durou mais de 10 anos, acho que foi mais de 15 anos. Aí vocês perguntam para mim, poxa, você orou por tanto tempo para esperar? Ora, é como eu disse, algumas coisas não se realizam no tempo da gente. Às vezes, talvez a outra pessoa, ou aquilo que são os participantes do seu projeto, às vezes o seu projeto para se realizar, ele depende de 3, 4, 5 pessoas. E você vai clamando a Deus por uma coisa, clamando pela mudança de comportamento de um, pelo aprendizado de outro, mas você só vai conseguir realizar esse projeto com essas 5 pessoas. Então elas vão ter que, vamos dizer assim, se converter ao seu projeto. Me permita brincar dessa forma. Então elas vão ter que se alinhar com as suas ideias do seu projeto. E às vezes 4 se alinham, falta um ainda, e você você conversa com a pessoa, pede a Deus para orientar a mente dela e o coração dela, e aí isso pode durar 6 meses. E lá no 6º mês, você
já está começando quase a desistir. Este é o interessante. A ausência de fé tem a ver com isso que eu falei agora. Quando você começa a desistir e não aguarda. E alguns, se existem projetos que para serem construídos depende de um tempo longo, 1, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos para o projeto amadurecer e apresentar, né? É um produto, às vezes, que você cria, é um produto que depende de questões tecnológicas, um produto que depende de um plantio e aguardar o plantio amadurecer, um produto que depende de que você faça reunião com muitos engenheiros, sabe? Há projetos extremamente complexos. Claro que há projetos mais simples, assim como também há pedidos mais simples que às vezes nós observamos Deus realizar de um dia para o outro. Isso é verdade, isso foi verdade na minha vida várias vezes. Então assim, há uma necessidade de aguardar. Aí no 6º mês, aí a pessoa vai e muda. Peraí, mas como é que é essa ideia sua mesmo? E de repente ela se encanta com a sua ideia e forma aquele grupo. E aí sim, o seu projeto, a sua fé se moveu, né? Ela se moveu, você clamou a Deus, você aguardou, teve um pouquinho de paciência também com relação a algumas coisas. Paciência é uma virtude, lembrar vocês que o meu ministério tem a ver com virtudes, e é paciência, né? Temperança, mansidão, também domínio próprio, que são coisas que seguram um pouco a gente quando a gente quer sair correndo para realizar certas coisas, mas é necessário às vezes nós esperarmos o tempo de Deus e esperarmos também o lugar de Deus. Às vezes você está num lugar, você está numa cidade mesmo e quer realizar um projeto e a coisa não funciona. E de repente vem na sua mente, vem dentro da sua mente as imagens, o Espírito de Deus trabalha dentro do seu coração e dentro de você, e ele te mostra que é um outro lugar que a sua fé vai se realizar, que o seu projeto vai se realizar. Então é necessário também ter esse cuidado com relação à sua fé e o mover da sua fé. Então, porque quando você tem uma fé suficiente, aí nós falamos de não duvidar da fé, nós falamos do tempo de Deus e do lugar de Deus, mas também nós estamos falando aqui de suficiência de fé. Se você não se enche, você não se empodera, não se usa a palavra empoderar na questão comercial, na questão de ministração, de falar, olha, a pessoa tem que estar empoderada com conhecimento, e aí ela vai adiante. Ora, a fé, ela é como se fosse um conhecimento. Quanto mais você tem, mais você consegue realizar. Mas você pode me perguntar assim, mas pastor, Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer para aquela montanha, mova-se até lá, ou jogue-se no mar, e a montanha iria. Olha que Jesus, ele fala de uma maneira veemente, se você tiver, quer dizer, ele diz que você tem que ter a fé dentro de você, e ela que tem que ter um patamar. Olha que Jesus, ele coloca para a gente o poder da fé de uma maneira tão grande, que ele diz, do tamanho de um grão de mostarda. A fé é parecida um pouco com isso, só que a fé, no sentido religioso, olha a fé em coisas metafísicas. É uma fé que ultrapassa o limite do entendimento. E aí, quando você ultrapassa o limite do entendimento, você se enche de fé, coisas grandiosas podem e poderão se realizar na sua vida. Aí vocês me perguntam, mas o que depende e de quem depende e como eu faço para obter essa fé? Existe uma coisa que é individual, né? O patamar e o enchimento, eu vou botar assim, o enchimento do meu cálice de vida, da fé, que aí eu chamo a atenção, é uma virtude, a fé é uma virtude, bondade, benignidade, longanimidade, mas entre outras coisas também a fé é uma virtude. Clame por essa virtude, clame para Deus, dizendo assim, Deus, dê mais fé. Os discípulos pediram a Jesus, Senhor, e algumas pessoas que Jesus conversava com elas, chegou um momento que eles falaram assim, Senhor, dê-me mais fé. Para quê? Para que aquele o desejo do coração deles naquela época e no tempo de hoje se realize. Para que algumas coisas se realizem na sua vida, é necessário que você clame também por fé. Pronto, graças a Deus. Eu agradeço mais uma vez a vocês, muito obrigado por terem me ouvido. Eu espero ter ajudado vocês com esse resumo e não atrapalhado. Às vezes a gente fala coisas que ao invés de ajudar um pouco, confunde um pouco a nossa mente. Novamente eu digo para vocês, se puderem, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição, compartilhe o vídeo com outras pessoas e lá no comentário, faça um comentário, diga se gostou, se não gostou. E também, pastor, eu estou com uma dúvida com relação a isso aqui. Como é que eu faço um estudo? Como é que eu faço um levantamento? Como é que eu melhoro a minha fé? Há uma fórmula secreta?
Não, meus amados, não há uma fórmula secreta. Claro que tudo, como tudo é na nossa vida, lembra-se que um sermão passado eu comentei sobre a vida acadêmica, religiosa e nossa vida secular. Nós trabalhamos, nós temos fé e realizamos a nossa fé, a fé religiosa, e também nós fazemos os nossos estudos. Então, para obter crescimento falando somente dessas 3 áreas, há uma necessidade também de um esforço de cada um. Mas eu espero em Deus que vocês tenham compreendido e que isso leve a vocês a ter um crescimento na fé. Muito obrigado e até o próximo vídeo.